Então, para começarmos o nosso debate, eu vou pedir para fazer a abertura da fala, Rogério Schecker, trazendo aí a nova visão das ruas, o que representa essa nova política não institucional, que vem causando grandes revoluções na política institucional, e como que a gente pode fazer com isso uma nova política, um novo patamar, para que um novo Brasil nasça, esse Brasil que todos os brasileiros sonham, em que o representante e o representado consigam dialogar num debate e numa representação genuína, e que a gente, de fato, possa trazer novas proposições em que a política represente, de fato, os anseios da sociedade. Bom dia a todos. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial da história do Brasil. E a gente tem aqui uma união de extremos. Um extremo é inesperado e o outro extremo é absurdo. As pessoas estão no Brasil se vangloriando de estarem na fase democrática. Os políticos, principalmente, e quando eu falar políticos aqui, sempre há raras e honrosas exceções, eu vou falar pela maioria, porque é a maioria que tem feito a maior diferença no que a gente está vivendo, e a gente está aqui para mudar isso. Mas para não ter que ficar falando com algumas exceções, fica aqui. Sempre há raras e honrosas exceções, mas só para facilitar na fala, eu vou falar, infelizmente, pela avassaladora maioria deles hoje. E a gente tem algo no Brasil que todo mundo está se vangloriando de ser uma democracia. Alguns poucos mais lúcidos, na minha opinião, chamam essa democracia de uma democracia jovem. E eu concordo totalmente. A gente está numa fase muito embrionária de uma democracia. E isso é provado pelo fato de que o que os nossos principais representantes, e agora falando mais de Congresso Nacional, mas dá para se extrapolar isso para outros níveis, eles simplesmente não implementam as políticas que a maioria da população deseja. Na verdade, eles mal sabem o que a maioria da população deseja, numa fase que seria super fácil saber o que a maioria da população deseja, e eleitos para um mandato onde eles deveriam estar representando a população. Então a gente tem uma democracia que é legal, do ponto de vista constitucional, só que ela funciona, na minha opinião, muito mais de uma forma de eleição indireta para presidente, que a gente teve por muito tempo no Brasil, numa fase conhecida como ditadura e com ausência de democracia, onde você elege representantes que eles elegem alguém que, na maioria das vezes, não tinha nada a ver com que quem tinha primeiro eleito queria. Está acontecendo a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. A gente elege representantes. Quando eles chegam lá, eles passam a defender interesses próprios. Você ainda consegue ser eleito no Brasil hoje tendo dinheiro. Geralmente é suficiente para você ser eleito, principalmente para os cargos legislativos. Isso não é tão verdade para os cargos executivos, mas no legislativo, tendo dinheiro suficiente, dá para ser eleito. E a gente fica sendo não representado pelas pessoas que nós votamos. Nós, sociedade, temos muita culpa nisso. Eu não quero falar que isso é uma culpa dos políticos. Somos nós que acabamos escolhendo essas pessoas. Cabe a nós escolher melhor, cabe a nós mudar essa democracia. Só que para deixar uma sementinha aqui do que é possível, e indo para o extremo da novidade histórica, a gente está numa fase de uma democracia possível que nunca foi possível no mundo. A democracia, quando começou na Grécia há 2000 anos, não tinha Facebook na Grécia, né? Não tinha WhatsApp na Grécia, naquela época. Hoje tem. Hoje você consegue montar um sistema que consegue pegar a maioria da opinião da população. Hoje, mesmo não tendo voto distrital, onde você tem um governante sendo eleito por um grupo muito específico de pessoas, um governante poderia dar satisfações para o grupo de pessoas que ele bem entendesse.
Quantos governantes hoje chegam e prestam contas à população? Prestam contas a quem foi eleito? Fala assim, olha, teve uma sessão aqui, eu votei aqui dessa forma por causa disso, esse é o racional do negócio. Prestar contas. Quantos estão fazendo isso hoje? Do que é possível fazer no Brasil hoje, em termos de democracia, em termos de política, e não é só no Brasil, é no mundo, versus o que está sendo feito, não se está fazendo uma fração. E eu não preciso explicar para vocês o quanto que a maioria desses políticos estão nos representando ou não. Eu tenho certeza que vocês têm exemplos suficientes na cabeça. Pensando agora no construtivo, porque a situação atual e diagnóstico, todo brasileiro, assim como que faz diagnóstico vestindo a máscara de técnico de futebol, também fala, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Muito mais importante agora é o que a gente pode fazer, é o que cada um pode fazer. Cada um pode alterar esse negócio. Tecnologia hoje permite você se integrar com mais gente, coordenar mais gente, implementar ideias de uma forma que pode ser muito mais contundente e eficiente, mais do que aconteceu na história inteira, mais do que acontecia há 10 anos atrás. As alterações que tiveram nos últimos 10 anos são incríveis. Então, o convite que eu deixo aqui é da gente começar a pensar o que é possível fazer, tanto do ponto de vista da sociedade, para exigir dos políticos que eles cumpram o papel para o qual nós os elegemos, e de políticos, os que serão políticos, os que serão eleitos, o que pode ser feito para mudar essa situação. O Brasil não aguenta mais essa democracia não representativa que a gente tem hoje. O povo está de saco cheio, está claro. Graças a Deus, a sociedade até agora tem se manifestado de forma pacífica. Graças a Deus, não teve violência ainda. Eu não sei por quanto tempo a sociedade brasileira vai continuar a ser passiva, acomodada e comportada dessa forma. Tomara que para sempre, mas existem pontos que saem fora de controle. Me preocupa o que está acontecendo hoje. A minha sugestão, indignação gera energia. Ninguém consegue ficar indignado zen. Você está indignado, você quer fazer alguma coisa. Tenta pegar essa energia e, em vez de transformá-la em reclamação, tira o reclamo e deixa só a ação. O que dá para cada um de nós fazer? O que a gente pode cobrar dos políticos que nós elegemos, nos quais nós votamos? O que você pode fazer na tua comunidade? O que você pode fazer dentro da tua casa? O que você pode fazer no teu local de trabalho? Como é que você pode começar? Começa criando um grupo de WhatsApp. Cuidado para não entrar só na discussão. A discussão a gente já tem suficiente e ela é necessária, mas só discussão não vai mudar esse país. Então, para respeitar aqui o tempo, eu deixo aqui um convite, e tenho certeza que a gente vai poder discutir um pouco mais a fundo, para cada um pensar o que a gente pode fazer para mudar esse sistema de não representatividade que a gente tem hoje no Brasil. Pelo movimento Vem Pra Rua, que a gente está desenvolvendo há um ano, a gente já conseguiu um monte de coisa, tem muito mais para ser conseguido, e daqui a uns 30 anos, 40 anos, se Deus quiser, daqui a 15 anos, a gente vai olhar para trás, para 2015, e falar assim, nossa, mas como é que lá atrás, em 2015, a gente tinha um sistema desse que desrespeitava totalmente a sociedade e o cidadão, e nós ficávamos quietos e permitíamos isso. Então, seja você também um agente dessa mudança, tem muita coisa que a gente pode fazer para mudar isso rapidamente e pacificamente. Muito obrigada, Schecker, pela sua fala. O Schecker, ele abriu mão de todos os seus compromissos, tinha um compromisso importante com o Vem Pra Rua. Rogério Schecker é a principal cara e voz do movimento Vem Pra Rua, além de ser um dos idealizadores e fundador do movimento. É um grande empresário que podia permanecer inerte, acomodado e, como muitos brasileiros, somente reclamando. E, como ele mesmo aqui nos contou, ele transformou a sua indignação numa ação
que está impactando muito uma visão política em que a voz das ruas está passando a ser ouvida e percebida pelos políticos. Então, obrigada, Shekhar, de coração, por você estar aqui. E agora eu vou passar aqui o microfone para ele, que nos deu a honra de estar aqui conosco, um grande empresário, um grande exemplo de cidadão, criou o Grupo LIDE, que hoje representa mais de 50% do PIB do Brasil, além de inspirar muitos jovens, além de inspirar a sociedade a empreender, a ser produtivo, a que essa população economicamente ativa cada vez mais cresça num rumo a um Brasil próspero. Ele hoje está aqui para trazer a sua experiência e fazer como ele, como empresário, acredita o papel de nós, cidadãos, para influenciar uma política pública realmente inovadora. Então, com vocês, João Dória Júnior. Obrigado. Bem, pessoal, de novo, bom dia. Shekhar, uma alegria sempre estar do seu lado. Esse é um campeão, sabe fazer as coisas, é um brasileiro de primeira grandeza e um corajoso, um jovem muito corajoso. Saiu da sua zona de conforto, faz tempo já. Janina, obrigado, viu, você também está anfitrionando esse grupo. Floriano Pêssaro, isso é um dos novos, bons valores da política brasileira, isso faz parte dos bons. Esse jovem que foi vereador, eu votei nele 2 vezes já como vereador, depois votei nele como deputado federal, hoje ele é secretário do governo do Estado de São Paulo, na área social, competente, brilhante, dinâmico e inovador naquilo que faz também. Caio, também um outro jovem que tinha um sonho de ir para a política, amigão de um grande amigo meu que é membro do nosso board, do nosso comitê de gestão, que é o Edu Lira. O Caio hoje vereador em Mogi, quer seguir a vida pública, também dos novos valores que vão ajudar nessa transformação. Queria fazer uma sugestão prática aqui, se vocês não se incomodarem, se a gente puder abrir um pouco a janela, a gente precisa ventilar, não pode ficar numa sala fechada o tempo todo, não é bom, não é saudável. Aliás, ventilar o Brasil é o que a gente precisa fazer, né? Oxigenar o país. Boa, fica melhor. Vou pedir para o Shekhar controlar meu tempo nos 10 minutos, você pode dar um cutucão aqui a hora que a gente terminar. E agradecer a vocês de terem vindo para essa sala aqui. De forma muito rápida, muito objetiva, porque depois nós vamos ter o debate. Eu suponho que a gente tenha depois a chance de debater. Tenho 57 anos, sou casado há 22, tenho 3 filhos, um deles está aqui, o João Dória Neto, o Johnny, que trabalha comigo e também me ajuda na campanha. Tem o meu nome, o nome do meu pai, meu orgulho, assim como o Felipe e a Carolina. Sou filho de um político, tenho orgulho disso. Meu pai foi deputado federal, foi cassado, foi exilado, viveu no exterior, eu também, com meu irmão, 2 anos fora do Brasil, no exílio. Depois ficamos 8 anos longe do meu pai, que viveu no exílio, e a nossa vida mudou completamente. De uma vida próspera e boa, por conta do trabalho do meu pai, que chegou aqui, Shekhar, como um imigrante baiano, como muitos imigrantes nordestinos, na década de 50, com boa vontade, com esforço, sem dinheiro, mas com um sonho, né? Como o sonho do Caio, que me falou agora há pouco que queria um dia ir para a política e já está caminhando, tendo já recebido o seu primeiro mandato como vereador na sua cidade, que é Mogi das Cruzes. Perseguiu o seu objetivo, se tornou um homem de sucesso, trabalhou muito, ralou muito, alcançou sucesso, recebeu um convite do Franco Montoro, saudoso ex-governador do Estado de São Paulo, naquela época ainda do PDC, Partido Democrata Cristão, para disputar um cargo legislativo. Montoro era deputado estadual, convidou meu pai para disputar como deputado federal. Meu pai topou, ele gostava de política, mas eu falei, eu só saio se for pelo meu estado, pela Bahia. O Montoro, não, mas olha, o PDC, o Partido Democrata Cristão, não tem nem base na Bahia direito, tem em São Paulo, etc. Meu pai nunca gostou dos caminhos fáceis. Aliás, eu herdei isso dele. Eu nunca gostei do caminho fácil, sempre fui pelo caminho mais tortuoso. Ele falou, não, mas se eu tiver que sair pela minha terra, eu quero representar o meu povo, a minha terra. Lá foi ele para a Bahia, já distante 12 anos da terra dele, voltou, fez a campanha, foi o 2º deputado federal mais votado pela Bahia, não tinha nem um PDC lá, ele foi a própria legenda naquela época. Foi para a Câmara Federal em 62, o mandato era 62, 66, sempre foi um homem muito idealista, ele percebeu um ano depois, um pouco de história para vocês não viveram isso, poucos aqui tiveram essa experiência vivencial. O Brasil viveu uma crise política com a renúncia do Jânio Quadros. Na renúncia do Jânio assumiu o vice,
que era o João Goulart, o Jango, como chamava, e aí houve um movimento da classe média, dos militares e daqueles que temiam que Jango pudesse instituir o regime comunista no Brasil. Mentira. Até porque o comunismo já fazia parte, era um partido que já existia, o Brasil já tinha o PCdoB, já tinha o Partido Comunista, e isso em nada ia alterar os valores democráticos do país. Mas começou o movimento que culminou com o golpe de 1º de abril de 1964, que durante 20 anos vitimou o Brasil com uma ditadura militar. Meu pai, como denunciou o golpe, foi na primeira lista, foi o 11º da primeira lista do ato institucional número 1, que cassou o mandato e exilou. Ele foi para o exílio e aí, um ano depois, eu e o meu irmão menor, o Raul, fomos também. Então, eu tenho muito orgulho da história política do meu pai, porque há os políticos bons, como ele, muitos outros que eu admiro, e há os políticos ruins, que fizeram mal e continuam muitos fazendo mal hoje. Mas isso tem também na vida privada, isso tem na vida estudantil, tem na vida acadêmica. O mundo, lamentavelmente, é feito de bons e maus. Cabe a nós e a vocês, principalmente jovens, estarem ao lado dos bons e não dos maus, né? E terem a capacidade de entender e de discernir a diferença, Janaína, entre os que são bons e os que não são. Mas a vida democrática exige a opção partidária, exige você tomar partido e fazer a sua escolha e exercer o seu direito no voto, principalmente. Eu sou filiado do PSDB desde o ano 2000 e nem por isso deixei de exercer com retidão e com princípios e com equilíbrio as minhas responsabilidades à frente do LIDE. Como a Janaína falou, o LIDE tem mais de 50% do PIB privado brasileiro, reunido com mais de 1.750 empresas. E eu nunca fui acusado de fazer política partidária dentro do LIDE, não obstante a minha opção clara e declarada de ser um filiado do PSDB, o partido, aliás, em que eu acredito não só nas suas propostas, como também na sua própria história. E aí tem as pessoas que eu admiro, começando pelo Franco Montoro, que foi fundador do PSDB, passando pelo Mário Covas, a quem eu tive o privilégio de servir como secretário, um grande brasileiro, também fundador do PSDB, pelo Fernando Henrique Cardoso, fundador igualmente, maior estadista que esse país já produziu na sua história, um sábio, um homem extraordinário que motiva o orgulho em relação a um homem público e também o sentimento de que não está tudo perdido. Há pessoas de bem, há pessoas que construíram projetos políticos e na gestão pública de forma admirável, de forma limpa, de forma transparente. A outra pessoa a quem eu admiro muito é o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, uma pessoa que eu conheci através do Mário Covas, foi o Mário que me apresentou, chamava ele de Geraldinho e tratava o Geraldo Alckmin como filho. O Mário Covas dizia, o Geraldinho, é como se fosse um filho. Então, figuras admiráveis. Há outros também, mas eu não quero alongar demasiadamente essa primeira breve intervenção. Mas essas figuras políticas estão no PSDB. O partido que eu fiz a opção, essas pessoas estão lá. Não quer dizer que em outros partidos não hajam pessoas de bom exemplo e de boa índole. É possível até que no PT exista algum. Está difícil, mas é possível até que exista algum lá que tenha práticas honestas, decentes, corretas, goste do povo e faça seus projetos políticos não como um projeto pessoal ou um projeto de poder, mas com um bom sentimento de servir ao público. Sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, pelo PSDB, é o único partido que faz prévias, o equivalente às primárias, que vocês estão acompanhando também pela mídia nos Estados Unidos, é o único partido que tem esse processo democrático, positivo, construtivo, de disputar as prévias. Neste momento tem mais um candidato, além de mim mesmo, que é o André Matarazzo, outro bom quadro do PSDB. Há outras pessoas que podem ainda, há tempo suficiente, o próprio Floriano que está aqui, é um que pode ter a oportunidade de se apresentar também como um potencial pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. E é o único partido que tem um volume, uma quantidade de opções muito boas. Nós não temos pessoas ruins, desejosas de disputar. Temos boas pessoas, bons quadros. E isso faz a diferença também. E esse exercício das prévias, ele é muito bom, ele é muito positivo, porque coloca você em contato com as pessoas, como nós estamos fazendo hoje aqui com vocês, embora o sentimento aqui não seja de campanha, mas o painel aqui é política e políticas públicas.
E neste sentimento e nesse objetivo, eu tenho percorrido já há 8 semanas, precisamente 8 semanas, os bairros mais distantes da cidade, centrais e mais distantes, e estou feliz, Floriano, de fazer campanha e entender a dimensão disso na transformação. Você só transforma através da via democrática, do voto, do exercício, como faz o Vem para a Rua. Você vai colocar as pessoas na rua, vão protestar. Isso é exercício democrático e que você depois materializa no voto, na oportunidade de votar e fazer a sua opção, seja no legislativo, seja no executivo. E nas propostas que nós temos, eu só entrei para disputar a prévia e, com todo o bom sentimento e o respeito que eu tenho pelo André e pelos que vierem a desejar disputar, nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar as prévias e posso garantir para vocês, serei um guerreiro para ganhar as eleições também. E ganhando as eleições, serei outro guerreiro administrando a cidade de São Paulo. Eu amo o que eu faço, sou um entusiasta, gosto de trabalhar, tudo que eu conquistei na minha vida foi à custa de trabalho, eu só pude, infelizmente, herdar do meu pai moral, lições morais, o que não é, infelizmente, porque essa é a base de qualquer cidadão, é receber a melhor herança, é a herança moral que vocês estão recebendo dos seus pais. Eu não tive a oportunidade de receber herança financeira. Meu pai perdeu tudo, minha mãe também, a nossa vida mudou completamente. Para quem tinha casa, carro, escola privada, eu fui estudar em escola pública, não tinha mais carro, andava de ônibus, nenhum grau de conforto, nenhum. Até dificuldades a ponto da conta de luz não ser paga em casa, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, não tinha dinheiro para comprar carne, Schecker. A gente não comia carne, porque a carne custava caro, então não tinha carne. Era salsicha, vez ou outra frango, arroz e feijão. Tinha sobremesa, não tinha... O luxo era suco, essa anilina, essa tinta vermelha, verde, amarela, que até hoje se vende nesses saquinhos de suco em pó. Então eu vivi a experiência da dificuldade para poder construir a minha própria vida, a minha trajetória com trabalho e dedicação. E hoje me orgulho, Schecker, me orgulho, Janaína, dizer para os meus filhos, entre os quais um deles que está aqui, que é o filho mais velho, o trabalho compensa, meus filhos, o trabalho compensa. A decência, a honestidade, a vontade de fazer, ela é transformadora. E se vocês querem ser jovens transformadores, acreditem nos seus sonhos. Todo jovem tem que sonhar e nunca esmoreçam nos seus objetivos, nunca, nunca. Se você tem um sonho, persiga o seu sonho, sempre, sempre. Dificuldades vão existir, mas só os vitoriosos sabem enfrentar os caminhos difíceis. Os fracassados são aqueles que desistem e que no meio do caminho entendem que não serão capazes de fazer um movimento para levar milhares de pessoas às ruas, para levantar a bandeira da honestidade, da decência, da transformação, da cidadania. E o que nós vamos fazer à frente da Prefeitura de São Paulo é essa transformação. E por isso que eu mencionei para vocês que um dos programas, para não dizer o mais importante que nós vamos fazer, Floriano e Caio, é isso aqui, é a transformação digital, é sair do lugar comum. Eu já estou saindo da minha zona de conforto, eu podia ficar onde eu estava, bem-sucedido, tenho boa família, bons filhos, uma esposa que me ama, todo o nível de conforto possível eu tenho. Se eu estou saindo da zona de conforto, não é porque eu quero o exercício do poder. Força e poder, imagem, eu já tenho. Estou na televisão, sou conhecido, tenho boa imagem, sou razoavelmente reconhecido, sucesso empresarial, não tenho problema de patrimônio. Estou tomando essa decisão porque eu quero contribuir positivamente para o meu país. Eu quero ser um agente transformador, como vocês devem ser também. E para ser transformador, nós temos que fazer diferente, ou vamos fazer a coisa igual. Para fazer igual, não conte comigo. Eu não vim para fazer igual, eu vim para fazer diferente. E essa transformação começa aqui. É reconhecer o valor da transformação digital. Essa é a nova geração. Não é essa geração devagar, quase parando, do nosso Fernando Haddad. Aqui é a geração do acelerando, é diferente. Por isso que o símbolo da nossa campanha é isso aqui, é acelerar, é o que São Paulo precisa. Acelerar para gerar empregos e oportunidades de startups com isso aqui. Com isso aqui você monta a empresa que você quiser, para vender jaqueta, vender tênis, vender calça jeans, vender material escolar, vender computador, vender tudo aqui, aqui dentro você faz. Você faz isso da sua casa, você não precisa ter nenhum endereço físico para isso. Isso aqui é um agente de saúde. Isso aqui transforma a saúde pública, como já vem fazendo o governo do Estado, num projeto iniciado pelo atual secretário Davi Uip. Tecnologia, para que você não fique em fila de pronto-socorro e nem de hospital, está aqui. Educação
Educação continuada, complementar, está aqui também. Mobilidade urbana, está aqui também. Startups, está aqui. Agora, precisa colocar São Paulo 4G e 5G na sequência. Fazer São Paulo da banda larga. E não, eu não gosto de falar palavrão, mas vocês podem imaginar o que eu gostaria de dizer da atual gestão. É uma gestão ruim. Não estou dizendo nem que seja desonesta. Aliás, eu não vou fazer campanha destruindo e desconstruindo aquilo que já foi feito. Nós vamos construir essa campanha com propostas. É assim que se faz. Olhando o horizonte, olhando para frente, buscando, através de propostas, a transformação. E usando exemplos de políticos corretos e honestos, que amam o que fazem para fazer com decência e honestidade. Aos que não fazem com decência e honestidade, o julgamento, o juízo e a prisão para aqueles que são sem vergonhas e que abusam da confiança para projetos políticos como esse do PT, o atual principalmente, onde você tem só em uma estatal, que é a Petrobras, 56 bilhões de prejuízo em roubo de dinheiro público. Pode imaginar que isso é um acaso e que ninguém sabe? Pois essa transformação nós precisamos fazer também pela via política, através do voto direto e do exercício da cidadania de vocês. Para isso é que eu me dispus a disputar as prévias, disputar a prefeitura e vamos vencer para ajudar nessa transformação que vai começar aqui, exatamente na cidade de São Paulo. Obrigado e agora passo de volta para a Janaína. Obrigado, pessoal. Obrigada, João, pelas suas palavras. O nosso país chegou no estado que está pela omissão dos bons. Então, quando os bons se omitem, o mal toma conta. E o que está acontecendo é o ressurgimento dos bons, né? Os bons estão voltando, estão indo para as ruas, os brasileiros de bem, as pessoas estão passando a se interessar pela política, a participar do processo político. A participação do processo político das pessoas de bem é muito importante nesse processo de transformação de uma política inspiradora, uma política ética e transparente que a gente tanto busca. E aí, dando sequência ao nosso debate, agradecer mais uma vez o João. A gente vai falar agora um pouco de políticas públicas. Eu vou passar a palavra para um amigo, Caio Cunha, que vem fazendo um mandato transformador, com muitas revoluções, é um case de sucesso estudado por muitos estudiosos, muitos pesquisadores, vem revolucionando a política de Mogi, trazendo o S da sustentabilidade para o seu mandato. Então, para contar todas essas experiências, eu deixo com vocês Caio Cunha. Tudo bem? Bom, primeiro, eu acreditava que eu estava na vantagem, né, de ser um ilustre desconhecido, né, mas depois de ser, né, o penúltimo, né, a falar, né, numa aula, né, que a gente teve aqui agora, eu fico até meio apreensivo. Bom, meu nome é Caio, a minha formação ela não tem nada a ver com política, eu nunca sonhei em ser vereador e muito menos prefeito, não era esse o meu objetivo, mas sempre sonhei em fazer algo pela minha cidade, em ver minha cidade transformada. Alguém conhece, né, Mogi aqui? Qual Mogi? Porque geralmente fala assim, Mogi, Mogi Mirim, né? Vai alguns cantores lá em Mogi, na hora que acaba o show, obrigado, Mogi Mirim, e é Mogi das Cruzes, né? O cara paga o mico lá. Então, eu sou de Mogi das Cruzes, uma cidade com meio milhão, né, de habitantes, que por muitos de vocês, talvez, seja conhecida como aquela cidade que você vai para o litoral. Você tem que passar por ela para ir para o litoral, ou então pelas grandes universidades, pela plantação de cogumelo, pelo caqui, pelo alface, o cinturão verde de São Paulo e por aí vai. Até aí é muito interessante, é ótimo isso, né? Porque é um reconhecimento da cidade, né? Mas em 2006, 2007, houve um grande escândalo no cenário nacional, né, que é o Mensalão, que isso foi a minha grande motivação, né, para entrar na política, né? Eu, como sou da área, né, de TI, eu sempre trabalhei em São Paulo, então eu vinha todos os dias de fretado ou de trem aqui para São Paulo, né, para trabalhar, e eu era conhecido como o Caio de Mogi.
Então, logo quando estourou o Mensalão, um dos principais mensaleiros é da minha cidade. O ex-deputado condenado, Valdemar Costa Neto, né? Ele é da minha cidade. Então, lá na época, né, houve aquele boom e todo mundo ficou falando assim, poxa, o cara é de Mogi, o celeiro da corrupção. E eu já tinha um engajamento com uma juventude, um engajamento na social, mas nunca pensei, né, como eu disse, em fazer parte da política. Mas a partir de então eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa hackear o sistema, né? A gente tem que entrar nessa parada para provocar uma mudança, né? E uma mudança, né, de fato, ela acontece quando há algo de referência, né? Então foi quando a gente começou a se preparar, a estudar um pouco mais de como fazer isso, né? Eu fui conversar com alguns pseudos entendedores de políticas lá da minha cidade e falei assim, cara, legal que você quer ser vereador, você quer entrar na política, uma pessoa nova aqui, né? Mas qual que é a sua bandeira? Eu falei assim, cara, eu quero fazer diferente, né? Não, mas e o seu público? Não, cara, minha militância é juventude. Cara, esquece isso, porque juventude é tudo alienada. Esquece que não... Cara, isso... ela teve força na época da ditadura, não sei das quantas. E eu falei assim, cara, mas eu acredito nisso. Cara, mas... E você tem grana? Você tem dinheiro? Eu falei assim, eu tenho uma graninha, né, guardada, né? Eu sou um profissional de TI, eu sou coordenador de projetos, coisa e tal, eu tenho uma reserva. Eu falei assim, mas quanto que é o dinheiro? E para Mogi, né, para uma campanha em Mogi, e para mim, que não sou de classe média, né, eu falei assim, cara, você precisa ter, para começar, para lançar o seu nome, aqui em Mogi das Cruzes, R$60 mil, só para lançar o nome, porque no ano que, numa outra eleição, você vai precisar de muito mais do que isso para ganhar uma eleição. E aí está o que você falou, que realmente a grana, ela coloca, né, pessoas ali. E eu saí daquela reunião muito puto, desculpa. Eu saí da reunião bravo demais, porque eu falei assim, cara, eu tenho proposta, eu tenho uma galera que está construindo esse sonho junto, eu não vou poder ser vereador da minha cidade, né, construir um projeto por conta de dinheiro. Eu falei assim, cara, agora eu gosto de ser provocado, né? E eu falei assim, cara, agora que a gente vai provar para esses caras que é possível, sim, fazer uma campanha sem grana. Bom, a gente fez uma campanha, ninguém botava fé na gente, eu não tive grana mesmo, porque logo quando ficaram sabendo que eu era candidato, no meio de TI, nesse contato muito PJ, e aí o projeto ele foi adiado, eu fiquei desempregado, veja só que maravilha, mas foi bom porque eu me dediquei tempo na campanha, mas fiquei mais sem dinheiro do que eu, né, estava. Então a gente fez uma campanha na base da criatividade. A minha prestação de contas é ridícula, a gente ficou com medo de prestar contas. Juro, a gente ficou com medo de prestar contas. A prestação de conta foi de R$ 3.820,19. Um absurdo. A gente não usou papel, a gente não colocou cavalete, a gente não colocou carro de som. E não porque a gente não tinha dinheiro, porque a gente ganhou o material, né, do candidato a prefeito, ganhou toneladas de santinho. Mas a gente falou assim, cara, ninguém vota em papel, né? Então vamos, já que a gente quer provocar a mudança, vamos fazer a mudança já na campanha. Então a nossa campanha ela foi com uma base de muita rede social, né? Em 2012 não era a febre que é hoje, o Facebook, as redes sociais. Então a gente usou muita rede social e muito olho no olho, né? O candidato a vereador, né? As pessoas querem ver, as pessoas querem tocar, querem ouvir você. Então, a gente fez um trabalho, eu tinha tempo, estava desempregado. Então, eu me dediquei muito a isso, a ter esse olho no olho. Muitas pessoas falam, poxa, você tem um mandato inovador, um mandato diferente. E, na verdade, no fundo, a gente não faz mais nada do que é o certo fazer, né? Eu acho que à medida, né, que a gente fala... que a gente busca e provoca uma participação, né, da população, a gente escancara o mandato, né, para uma participação. À medida que a gente é transparente no que a gente faz, que a gente comunica, à medida que a gente capacita as pessoas para entender o que é política. Porque hoje na verdade, e eu faço uma quase, né, discordância, quando falam, né, que os políticos eles não representam a população. De fato, eles representam a população.
eles representam a população. Porque eu tive durante a votação da reforma política, fiquei durante 9 horas lá no plenário, lá da Câmara, e eu pude ver ali, assim, 513 deputados. Eu falei assim, cara, de fato, esse é o retrato do Brasil? Porque tem a grande maioria, ninguém quer saber de nada ali. Ninguém quer saber de nada. Há alguns que são muito competentes, mas alguns competentes para fazer o que é errado e outros competentes para fazer o que é certo. É o retrato do Brasil. É o retrato do Brasil. Então, eu vejo que hoje o cenário, né, de corrupção é uma coisa cultural. Uma coisa cultural. E por isso que o nosso mandato ele insiste em provocar as pessoas a uma reflexão da tal da frase do Mahatma Gandhi, em ser a mudança que você quer ver no mundo. Né? Não adianta a gente jogar a bucha só para o político e só para o representante. Mas o que eu, quanto cidadão, estou fazendo, né, com relação a isso? E aí, o grande choque, né, que a gente teve, né, quando a gente assumiu, porque eu não tinha sido, né, vereador, político nunca, e nenhum dos meus assessores, eu tenho 5 assessores, nenhum deles também fizeram parte de política. Eu falei assim, cara, mas que loucura, que risco. Um baita de um risco. Mas já que é para construir algo novo, eu não podia ter visto dentro do gabinete. Então a gente foi construindo isso junto. E uma das coisas, né, que me assustou muito é que o senso de justiça e o senso de honestidade das pessoas, ele está muito relacionado à necessidade dela. Ao ponto das pessoas, elas falam assim, cara, eu preciso de uma vaga numa creche. Primeiro que ela não sabe a função do vereador. O vereador não arruma vaga em creche para ninguém. Mas há um jeitinho de conseguir. Eu falei assim, poxa, eu preciso de uma vaga em creche. E a minha vizinha, ela estava atrás de mim na fila. E um vereador foi lá e deu o nome do filho dela e ela foi chamada já. Olha que injustiça. Pô, realmente, que sacanagem isso, não se deve fazer. Mas é possível você fazer isso para mim? Entendeu? Ela acha uma injustiça quando afeta ela, mas quando é para ela, não, é minha necessidade. Então, assim, eu acho que a política hoje no Brasil, ela é muito mais do que os representantes. Né? Ela envolve os representantes e representados, e é aí que está o nosso trabalho hoje de estreitar esse caminho, sabe? De parar com aquele glamour onde o político, onde o vereador, o deputado, seja lá o que for, ele é o popstar, ele é o cara, e a população é só lembrada na época, né, de eleição. Então, a gente está rompendo com isso. Só para finalizar, uma das ferramentas, né, que a gente tem, né, no nosso mandato, né, para provocar isso, né, para fazer isso, chama 300. Né? Que é um grupo, é uma rede de pessoas as quais a gente está construindo o mandato, está construindo essa proposta, né, de cidade, a gente discute a cidade, eles ajudam na tomada de decisão, né, que o mandato ele vai ter, eles fiscalizam, eles... É o cara, né, que se eu for fazer um projeto, né, com relação à saúde, eu vou no médico dos 300, eu vou saber o médico, o enfermeiro, o dentista, seja lá o que for. Então, é um grupo, é uma somatória, né, de habilidades, experiências, histórias e deficiências, que junto, essa diversidade ela acaba somando, né, muito e cria o potencial. Né? E o nosso presente, a gente nem sabia, né, que a gente estava construindo uma coisa assim. Uma vez eu fui fazer um convite para uma professora, ela começou a perguntar demais o que era esse raio desses 300. Né? Eu explicando, mas eu vi que ela perguntou demais. Ela falou assim, Caio, você conhece Pierre Levy? Você conhece Antônio Marina? Paulo Freire? Eu falei, Paulo Freire eu já ouvi falar, mas não estudei muito dele não. Né? Ela falou assim, então, porque... Aí começou a fundamentar isso academicamente, cientificamente, o que a gente estava fazendo. Né? Então, hoje, na verdade, o nosso projeto, o nosso mandato, ele está sendo... ele é estudo de caso de uma pesquisa de pós-doutorado da USP. Cara, para vocês saberem a minha ignorância, eu nem sabia que existia o pós-doutorado. Eu sabia que tinha o doutorado, mas o pós-doutorado eu sabia. Então nós estamos sendo pesquisados hoje por uma pesquisadora lá da USP sobre gestão de conhecimentos e política molecular. É isso que a gente tem feito um pouco. Espero não ter me alongado. Desculpa.
Obrigada, Caio. Vocês viram que o debate está pegando fogo. E aí, para a gente pôr um pouquinho mais de fogo nesse debate e dando sequência nessa política pública inovadora, falando aqui de um mandato inovador, vou passar a palavra para ele, que foi vereador por 6 anos da cidade de São Paulo. De vereador foi para deputado federal com uma votação expressiva e hoje é um dos mais competentes secretários do governo Geraldo Alckmin, vem fazendo um brilhante trabalho e que promete, e eu acredito que tem todas as condições de cumprir pela sua competência, a superação da miséria e da fome da cidade de São Paulo. Então, com vocês, Floriano Pêssaro. Obrigado, Jana. A gente fala esperando que vai ter retorno aqui, né? Deixa eu deixar. Bom dia, bom dia ainda. Schecker, parabéns aí pela coragem, vitalidade. João, você também pela coragem, vitalidade de sair da zona de conforto, que na verdade não é bem de conforto, né? Porque a iniciativa privada não tem nada de conforto. E tem zona também. Mas parabéns, e eu queria cumprimentar a Janaína, que, enfim, acho que ela é minha fã, né? Porque, dados os elogios, assim, eu quero te cumprimentar, agradecer. Caio, sensacional. Eu acho que o que o Caio nos traz aqui é muito do meu sentimento e muito desse novo sentimento de que é possível fazer e é possível fazer de forma diferente. Eu sou um político e não faz pouco tempo. Esse ano, João, eu completo 20 anos como servidor público, na área pública. Eu comecei em 1995 como, digamos, agente público, mas faço política desde 88, quando me filiei ao PSDB com 19 anos. Então, tem uma longa trajetória pública. Eu faço questão de me colocar como um servidor público. E faço questão de dizer que eu tenho orgulho de ser político. Eu tenho até um blog. Ultimamente não tenho escrito muito, mas está lá, com vários conceitos, várias ideias a respeito da política, porque em que pese vários cargos que exerci durante esses últimos 20 anos como servidor público, o fato é que eu sou um cientista político. Eu sou sociólogo, formado pela Universidade de São Paulo, sou cientista político e fico muito incomodado com a situação que a gente vive, muito incomodado com a confusão que nós temos em relação ao que é, de fato, o ser político, a ação política, a política como agente transformador do que está aí. E, obviamente, como sociólogo, também tem que fazer uma reflexão sobre esses temas todos. Primeiro, que Brasil é esse? Qual é o nosso país? A melhor frase de tudo que eu ouvi hoje pela manhã, no primeiro momento que nós estivemos juntos, foi qual é, se não me engano, o projeto de Brasil, é isso? A proposta, o propósito. Você que falou, por conta do botão. Qual que é a nossa vocação? Qual que é a nossa vocação? O Brasil era um país agrícola, o Brasil é um país que se desenvolveu na indústria, agora voltamos para a agricultura, que é o que está sustentando o país, né? Bom, mas nós não temos uma vocação, é o samba, é o futebol, não é? Enfim, isso é algo que precisa ser pensado, mas nós temos um DNA. Todo mundo tem um DNA, né? Eu fico olhando assim, o sujeito esportista, tal, tem um infarto, morre. Pô, meu cara era esportista, por que morreu? Morreu porque tinha no DNA, né? Do avô que morreu do infarto, do outro que morreu do infarto, problema de pressão alta. Enfim, nós, como povo brasileiro, nós temos um DNA, nós fomos colonizados. Nós tivemos um período de escravidão no Brasil que está impregnado na nossa cultura, impregnado numa cultura servil, numa cultura escravocrata. Não dá para achar que não, o Brasil é assim, porque tem um monte de corrupto, né? Nós temos uma tradição cultural lusitana. Nós somos herdeiros da Península Ibérica, de Portugal e da Espanha. Nós somos clientelistas, nós somos fisiológicos, nós somos cartoriais. E isso está no nosso sangue. Quando eu falei hoje lá que nós precisamos ter
entre o discurso progressista e a prática conservadora, tentar chegar num discurso e uma prática mais progressista, é porque eu sei o que eu estou falando do ponto de vista cultural do Brasil. Tudo que nós fazemos, desde as manifestações lideradas pelo Vem Pra Rua, até o momento que o João se propõe a transformar a cidade em que ele vive, que talvez seja a coisa mais importante que a gente pode ter, porque as pessoas vivem na cidade, não vivem no Estado, não vivem na União, não é? Porque as pessoas vivem perto do vereador e do prefeito, vivem longe dos deputados, não é por outro motivo que Brasília está lá no Planalto Central, a 1000 quilômetros aqui da gente, né? E quando estava próximo no Rio de Janeiro, era pior, porque era mais sujeita ainda ao fisiologismo e ao clientelismo. Mas o fato é que essas raízes nossas precisam ser pensadas de um ponto de vista estratégico e de futuro. Não é assim, então nós somos clientelistas, ótimo, que é a história da creche. O Schecker pode dar outros 10 exemplos, o João vai dar outros 50. E isso é uma cultura social, ela está na área privada e na área pública. Ela está nos dois campos. Não é? Quando eu brinco com o João dizendo que tem zona na área privada e tem zona na área pública, é porque tem mesmo. É porque um se encontra com o outro. É porque os políticos não são ETs que vieram para dominar a terra, ou os homens de preto, né? Os políticos sou eu, ó, carne e osso, estou aqui falando, me estudei, me formei, me preparei, fiz pós-graduação, porque eu considero a política uma ciência. Porque eu não aceito que alguém chegue aqui hoje e diga o seguinte, acorde de manhã e fala assim, hoje eu vou ser arquiteto, vou construir uma casa, né? Engenheiro. Né? Ou então eu acordo e falo assim, não, hoje eu vou ser psicólogo, vem cá, senta aqui, fala que eu discuto. Né? Mas eles fazem da política isso. Hoje eu vou ser político, quero ser, sei lá, deputado, vereador. Né? Bom, o caso do Caio, ele está construindo, ele está no primeiro mandato. Tudo isso que ele preconiza, pensa, precisa ver se vai dar certo. Se ele vai conseguir ser um transformador de fato. Eu acho que sim, porque eu comungo das ideias dele e acho que dá certo. Pouco a pouco a gente está mudando. Né? Mas você não pode acordar num dia e dizer, eu vou ser político, quero ser político. Como você não pode ser engenheiro, como você não pode ser arquiteto. A política, ela é uma ciência do convencimento. A política é uma ciência da reflexão coletiva. O Schecker fala assim, não, mas olha, nós temos que escutar a voz das ruas. É? Todo momento? Será que a massa, essa massa que está aí, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser ouvida, mas será que ela tem, de fato, como diria o rei Pelé, a voz do povo é a voz de Deus? É isso que nós queremos? Sem reflexão? Então vai tudo, pena de morte, redução da maioridade, vai de qualquer jeito, soluções fáceis são pensadas, etc. A diferença entre um movimento e uma manifestação. Nós tivemos manifestações da Primavera Árabe, nós tivemos manifestações do Aznar, na Espanha, nós temos manifestação do movimento Passe Livre, nós temos manifestação do movimento Vem Pra Rua. E quem segura as bandeiras? E quem vai lá, na hora que precisa consolidar isso como uma política pública? Como bandeira de transformação na legislação eleitoral, no voto distrital? Nós perdemos o parlamentarismo para o presidencialismo porque a linguagem e aquilo que as pessoas acreditavam naquele momento é que o presidencialismo era melhor que o parlamentarismo. E que estavam tirando o poder de você escolher o seu presidente. Olha que grande democracia que nós temos hoje. Eu concordo com o Schecker. Super democracia. Não é? Nós recusamos a reforma eleitoral porque as pessoas dizem que ao votar de forma distrital, como votaram no Caio, porque o Caio não tinha dinheiro, mas ele tinha tempo. E na relação tempo é dinheiro, um ou outro. Então você tinha dinheiro, você tinha um capital, que era o capital do seu pé 2, de ir para a rua, de falar com as pessoas, de escutar e de interpretar. Porque esse é o dom da política. Não é sair por aí repetindo o que você escuta na massa, mas é interpretar o que está por trás do sentimento da massa. Né? Esse é um dom. É uma técnica, como tem a medicina. Quando o João fala do 4G e da banda larga, né, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou enxergando o que a sociedade quer. A sociedade quer que tape o buraco no Smart City.
né? Que é uma cidade que não precise mais do meu contato com o fiscal, né? Que não precise mais do meu contato lá para pedir creche, que a lista de creche esteja publicada na internet, que a publicidade, que é um dos pilares da administração, né? Que é publicizar, esteja de fato publicizada. Quanto tempo tem? Eu quando fui vereador em São Paulo, fiz coisas óbvias, Schecker, coloquei as contas na internet. Mas as contas já são públicas, não precisa pôr na internet, mas são públicas, não, está no cartório, elas são todas registradas em cartório. Ah, claro, a dona Maria vai lá no cartório e fala, deixa eu ver as contas do vereador Floriano. Não é? E o sujeito vai dizer assim, para que você quer ver as contas do vereador Floriano? Né? Óbvio. Então, o que está por trás? As contas estão na internet. Essa coisa da publicidade, do uso das tecnologias da informação, da TI, que é a maior vacina anticorrupção que a gente pode ter, que já está desenvolvida, que todo mundo já vem usando há 10, 15 anos. TI é o nome técnico, tecnologia da informação, que está aí. O João é o grande precursor da história do TI hoje na área pública e na área política. É uma proposta real, né? Eu fico animado quando eu vejo que as pessoas estão indignadas. Mas a indignação ela não é suficiente, ela é o starter, ela é onde você dá a faísca. Aí tem todo um rastilho para ser cumprido, para ser percorrido. Nós precisamos de gente que esteja junto com o Vem para a Rua, que esteja junto com os demais movimentos, fora isso, fora aquilo. Né? Tem movimentos de fora, eu até prefiro estar dentro. Mas está dentro no sentido de poder ajudar a contribuir, não só de tirar. Mas todos esses movimentos, eles, num determinado momento, o grande sentido disso é um sentido motriz, de força motora, para um sistema que está aí, que existe e que precisa ser mudado, que é o sistema político. E não vamos confundir política ou político com o sistema. Tá certo? É importante fazer essa distinção do que o ser político, ele é, pela própria natureza, alguém vocacionado para isso. É alguém que sabe escutar, interpretar, liderar processos, compor maioria e aí fazer seguir. Né? Eu vou parar por aqui. Acho que nós temos aí um caminho longo para percorrer. Nós precisamos de gente como o Caio, como o Schecker, como o João, que possam, de fato, se dedicar a isso. Política é dedicação, é serviço público. Eu sou um servidor público, eu trabalho para os outros, eu sou um funcionário, um empregado. Isso não é demagogia, isso é um conceito. Quem vai para a política não pode pensar em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é no capitalismo privado. Setor público não se ganha dinheiro. Governo não dá lucro. Governo reverte em programas de desenvolvimento. Isso que o Ricardo falou aí, ele falou da Noruega, né? Mas eu tinha visto na Finlândia. Mas não importa. Isso que é o programa do Suplicy. Ele só falou o programa do Suplicy. O Suplicy tem o programa de garantia de renda mínima. É a mesma coisa. Pega tudo que a sociedade produz, divide por todo mundo e paga alguma coisa. Vai viver lá na Finlândia com 4 mil reais, com 800 euros. Você vai morrer de fome. Então não é por aí. Não é as coisas da simples distribuição de renda. Nós precisamos gerar riqueza. Agora, essa semana, nós criamos aqui em São Paulo o Fundo de Combate à Pobreza. E eu dizia para o governador, o certo seria criar um fundo de incentivo à riqueza, né? Para sair desse mantra, não é? De combate à pobreza, combate à pobreza, combate à pobreza. Né? Nós queremos que as pessoas fiquem ricas, porque a gente quer... Não é a riqueza só material, né? É a riqueza de cultura, é a riqueza espiritual. Nós queremos romper com esse passado cultural nosso, está no nosso DNA, clientelista, servil e assim por diante. E para isso tudo, nós temos que fazer as pessoas estudarem. Nós temos que educar. A gente tem que ser educado, tem que estudar, tem que fazer... Também discordo, tem que fazer discordo com o que foi falado lá, não sei se todos estavam lá, mas assim, tem que fazer faculdade, tem que fazer pós-graduação, tem que fazer pós-doc, tem que estudar. A boa notícia é que o conhecimento está mais acessível. A má notícia é que a gente estuda a vida inteira agora, não para mais de estudar.
né? Porque o tempo todo nós estamos acumulando informação e conhecimento. Então, eram essas minhas palavras, dizer que eu tenho muita expectativa nessa turma que se forma aqui, que se prepara aqui, e, enfim, me colocar à disposição de vocês, inclusive, para que vocês possam vivenciar comigo um dia de secretário, um dia de deputado, está do meu lado, que é um programa que a gente tem e que eu acho que também ajuda a entender um pouco quais são os nossos desafios, nossas dificuldades. Aliás, a Marcela, que é lá de Belo Horizonte, foi candidata a vereadora, passou um dia conosco, e acho que também tem algumas experiências. Obrigado, pessoal. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Obrigada, Floriano, pelas palavras, sempre aí motivando e inspirando aqui a gente, pelo o exemplo aí, trazendo para a gente o que o Estado de São Paulo está fazendo na sua pasta de desenvolvimento social. Agradecer mais uma vez a todos os participantes, ao Schecker, por ter trazido a visão do que o movimento pensa para o Brasil, como que a gente transforma a nossa indignação em ação, como a gente pode ser mais atuante, como a gente pode, de fato, sair do sofá, sair do Facebook, ir para a ação, ir para a rua, levar a nossa voz, levar a nossa mensagem, resgatar a democracia, que é nada mais, nada menos que essa comunicação, essa via do representante com o representado, fazer com que ela funcione, e isso só funciona se a democracia for plena. Ao João, que está aqui saindo da sua zona de conforto, um grande empresário, um grande líder do empresariado brasileiro, é uma pessoa que inspira muito a gente a empreender. Ouviu, João? A gente tem vontade já de sair, montar uma empresa e já sair por aí. O João foi para a rua, é verdade. E que hoje está querendo trazer essa sua experiência, essa sua vocação de sucesso, essa vocação de vencedor, para que a gente possa inovar no serviço público, mais do que isso, participar do processo democrático. Isso que eu admiro no João, que ele disse, ele vai ser um guerreiro no processo democrático, mas só sua participação já vai adiantar o debate político, e é isso que é importante. As pessoas participarem desse debate político para que a gente possa viver um novo salto no debate político brasileiro. A gente precisa viver novos patamares e encontrar novas lideranças para que o Brasil alcance resultados diferentes do que a gente está tendo por aqui. Ao Floriano, grande secretário, já disse, que falou aqui maravilhosas palavras, que está aí trazendo um novo progresso na área de desenvolvimento social, vem aí tendo importantes significados, inclusive com a implantação do fundo, que eu vi, maravilhosa ideia, realmente é isso que a gente precisa. É inadmissível a gente ver um país tão rico quanto o Brasil, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico, a gente ainda ter 300 mil famílias abaixo da linha da miséria e da pobreza. E a gente tem um secretário comprometido com isso, tendo essa sensibilidade, é muito importante para que a gente também consiga caminhar no caminho de uma sociedade mais justa. Que isso é importante, que as pessoas não sejam julgadas pela sua cor da pele ou pela sua condição social, mas pela sua meritocracia, pelo seu caráter, e que o Estado tenha condições de oferecer o mínimo para que as pessoas sonhem alto, sonhem grande, deem saltos, que se permita sonhar. Hoje, muitos brasileiros são impedidos de sonhar pela condição. Então, que aqui, os jovens transformadores façam da crise, tirando o S, que crie, que a gente crie soluções para um Brasil diferente. E aqui o Caio, agradecer, que veio aqui, trouxe aí o S da sustentabilidade do seu mandato, contou um pouco da sua trajetória, um jovem que se despertou para a política, um jovem que falou assim, eu quero participar. Como assim? O maior mensaleiro aqui, condenado no meu município, não vou ficar só reclamando. Vou participar desse debate, vou participar desse processo político. Ganhou, está aí, honestamente, com um mandato transparente, inovador, sendo estudado pela USP, e é isso aí. Parabéns, Caio, obrigada por estar aqui. Agora a gente vai abrir para perguntas, a gente tem pouco tempo para pergunta.
Na verdade, no máximo 10 minutos. Eu vou pedir para que... já tem as perguntas? Mas eu tenho que gravar, né? Então eu acho que tem que levar o microfone para quem quer perguntar. Tá. Eu vou perguntar só se quem tem alguma pergunta para o João, porque ele já tem que sair, e para o Sheker também, que eles já estão de saída. Então, vocês são para o Sheker e para o João. Tá. Então, vamos começar. Eu vou pedir, eu acho que não vai dar tempo de fazer todas. Ou então a gente vai fazer um grupo. Legal. Então, separa... João, tudo bem? Bom, a capa dessa semana da Veja fala um pouco sobre o quanto que os empreendedores eles estão sendo esmagados, às vezes, com burocracias e obstáculos para poder, às vezes, e são aqueles que querem empreender e que querem trazer negócios de alto impacto, emprego e tirar o país da crise. Então, e eles estão sendo massacrados justamente pelo governo. Como que a gente pode fazer com que o Estado ele trabalhe de maneira colaborativa com o empreendedor, sabe, para que a gente consiga trazer mais desenvolvimento para o país? A minha pergunta é pensando em você como político a ser candidato, né, a ser lançado como candidato. Eu trabalho como articuladora social numa organização que se chama Instituto Alana, e eu trabalho no Jardim Pantanal, que é conhecido, acho que, de todo mundo, e o desenvolvimento não acontece lá, e eu acho que também é de conhecimento de todo mundo. E eu queria saber a tua visão para quem está distante do grande centro, né? Distante do dinheiro, digamos assim. Eu trabalho numa comunidade que tem um potencial incrível de desenvolvimento. Eu demoro 2 horas para chegar no meu trabalho, porque eu moro longe. E são poucas as ações políticas que acontecem lá, tanto por parte da prefeitura como por parte do governo. E eu queria saber que proposta que você traz de novo para quem está fora do olhar, né? É uma comunidade que passa por N processos, eles passam por processo de regularização fundiária, eles passam por processo de enchente todos os anos, todo mundo fica sabendo quando acontece as enchentes, porque daí vai todo mundo olhar lá, mas é uma comunidade que, assim como todas as outras da periferia, não tem intenção de melhora. Eu conheço um monte de coletivos que trabalham lá, que têm essa visão empreendedora. Eu estou com um projeto lá de desenvolvimento de empreendedorismo e que eu tenho certeza que vai dar muito certo, mas a gente tem é muito pequeno o apoio político para aquela área, e eu queria saber qual que é o teu olhar, principalmente para a Zona Leste, né, assim, que é a minha área de atuação agora. A gente fecha em 2, ou pode ser mais uma também. As outras é para o Sheker e para Ok. Bom, Júlia, vou começar respondendo para você que o tema de empreendedorismo é um tema que você conhece. Você está no Instituto Endeavor, que é uma instituição altamente respeitável. Nós temos até um acordo com o Endeavor, o LEAD, através do LEAD Futuro, exatamente pelos valores que o Endeavor trouxe ao Brasil e que já pratica aqui há vários anos.
As barreiras do Estado foi o primeiro ponto, aliás, o ponto crucial que você colocou. O Estado, já por não dificultar, já seria uma ajuda, ou seja, diminuir barreiras, diminuir burocracia, já é um ponto que pode ajudar muito a atividade empreendedora, mas nós vamos fazer mais do que isso. Nós vamos criar, primeiro nós vamos acabar com subprefeituras, nós não vamos ter mais subprefeituras. Sub já é um diminutivo, já é um depreciativo, subaluno, subprofessor, subfaculdade, submatéria, sub tudo. Então, nós vamos qualificar adequadamente, serão prefeituras regionais, para deixar muito claro qual é a função descentralizadora do Estado. Então, nada de ficar lá no viaduto do chá, naquele prédião lá, tudo se decide ali, tudo roda ali. Não, conosco vai ser diferente. As decisões serão compartilhadas com as prefeituras regionais, são 32 na cidade de São Paulo. Cada uma delas terá um prefeito ou uma prefeita, terá responsabilidade, terá 3 secretarias, uma de assistência social, uma de zeladoria urbana e a outra de obras. E vão trabalhar, e muito, porque o Péssaro, o Floriano colocou, aliás, acertadamente aqui, isso aqui é um elemento anticorrupção também, porque por aqui você fotografa e faz imagem, e ao mesmo tempo você acompanha tudo, o que vai bem e o que vai mal. Então, em cada uma dessas unidades das prefeituras regionais, nós vamos ter um centro de empreendedorismo. Muito fácil, muito rápido, não precisa construir nada, não precisa erguer, não precisa fazer obra, não precisa contratar, não precisa pagar propina, não precisa nada disso. Precisa ter a decisão de fazer. Então vamos ter um projeto chamado Empreender São Paulo. Sabe para quê? Para facilitar a vida do empreendedor, para facilitar a vida de vocês e não para criar dificuldade. Mais carimbo, mais papel, mais tudo. Nada disso. Você vai lá no Empreender São Paulo, e é um sistema digital, aliás, quem quiser assistir a apresentação, dia 28 agora de novembro, às 8h30 da manhã, na FMU, ali na Avenida Liberdade, 888, no grande auditório, nós vamos fazer um grande seminário que chama-se Acelera São Paulo, para discutir São Paulo cidade digital. E nós vamos mostrar como isso pode ser feito, Janaína e Floriano, com muito pouco dinheiro, com vontade e determinação. Então, Empreender São Paulo, que você vai ter lá na prefeitura regional, você vai poder ter ali o Via Rápida, que é um sistema que o governo do estado já implantou, muito bom. Aliás, não precisa inventar a roda, usa o que já existe de bom, começa por aí, sentimento prático. Nós vamos ter o poupa-tempo municipal, já existe no estado, que nós vamos inventar a roda. Vamos usar aquilo que tem como tecnologia para agilizar processos, tirar burocracia, junto na prefeitura regional. As coisas serão decididas ali, os fatos, ali será um ponto de referência da população. E no Empreender SP, você vai poder, você quer montar a sua empresa, quer montar o seu negócio. Sabe qual é a primeira dificuldade que você vai ter? Papelada, como é que eu oficializo um negócio, como é que eu transformo a minha ideia numa proposta de empresa que possa funcionar. Você não vai querer ser irregular, né, Janaína? Você vai querer formalizar a sua empresa, você não vai querer sair aí vendendo sapatos pela internet sem emitir nota fiscal, sem estar regularizada. Mas você vai enfrentar isso para demorar 60 dias para criar a sua empresa, ou mais? Negativo. No Empreender São Paulo, usando o Via Rápida, em 48 horas você tem o seu certificado digital. Enquanto corre papelada e tem que seguir as regras estaduais, federais, etc., mas no município nós vamos partir do pressuposto que o cidadão é honesto e não desonesto. Até porque eu parto do pressuposto lógico, Floriano Péssaro, que o desonesto não vai querer transformar o negócio dele, que é desonesto em honesto. Ele vai continuar sendo uma pessoa à parte daquilo que é o honesto e é o correto. Então, eu vou acreditar nesse cidadão, nós vamos acreditar, o Estado, através da Prefeitura, vai acreditar. Você vai receber um certificado digital e com ele você pode começar a trabalhar. Você vai poder começar a trabalhar, você vai recolher seus impostos, tudo direitinho, até seguir o ciclo completo. Então, isso nós vamos agilizar e vamos facilitar. Outra função do Empreender São Paulo é unir vontades e desejos. A Janaína gosta de usar sapatos bonitos. Ela descobriu que tem um fabricante de sapato que está lá meio perdidão e que ela quer ajudar a fazer essa empresa, essa pequena indústria, essa pequena sapataria, a ter uma coisa mais ampla. Então ela vai colocar na internet. Então vou criar o sapato.com, para vender sapatos femininos, de mulheres. Então ela vai pegar aquele que é o fabricante, ela e mais 2 amigos que têm expertise na área de internet e vai criar o sapato.com. Ela vai lá no Empreender SP e fala, olha, eu quero registrar o sapato.com. Na hora ela vai ter esse registro, ela vai ter o certificado digital e 2 dias depois ela pode começar a operar da sua casa. Você não precisa criar endereço, não precisa criar nada disso. Da sua casa ou da casa do seu sócio, você vai estar operando.
Então, nós vamos criar ali um ambiente positivo para poder unir aquele que já é fabricante ou aquele que tem um tipo de serviço com aquele que quer utilizar o mecanismo do comércio eletrônico, ou do serviço eletrônico, ou da educação eletrônica. Então, facilitar a vida daqueles que querem empreender e não dificultar a vida de quem quer empreender. Ali do lado vai ter o poupa-tempo municipal. Você está sem documento, está sem alguma... Você tem uma necessidade de uma documentação sua, pessoal, estou sem CPF, estou sem RG, vai no poupa-tempo municipal ali e você vai obter isso. E assim vamos agilizar. E outra coisa, nós vamos dar divulgação, vamos usar os canais de internet para poder divulgar o seu negócio, ou o negócio da Janaína, ou o negócio de vocês, para que outras pessoas possam ou comprar, ou se associar, ou investir. Investir, buscar investidor. Para toda boa ideia tem investidor. Dia de hoje, o Brasil em crise, o Brasil da Dilma, o Brasil de 3% de recessão, está assim de investidor, assim, lotado de investidor que quer boas ideias e investe. Lotado, não estou falando isso para dizer, olha, está sendo bonzinho, lotado, lotado. Traga uma boa ideia para mim, hoje eu te arrumo um investidor amanhã. Se a sua ideia se sustentar e for bem apresentada, nós estamos fazendo isso no LEAD, direto. O LEAD Empreendedor faz isso direto, inclusive premiando os vencedores. Semana que vem nós temos um fórum em Campos do Jordão. 180 empreendedores vão estar lá apresentando as suas ideias, as suas propostas para investidores. Nós estamos colocando os investidores. O Estado vai fazer isso também. Que é força maior do que o prefeito dizer... Vem aqui o BTG, vem aqui o Fundo A, Fundo B, Fundo C, Fundo E, que já são investidores, vocês vão conhecer aqui qual é a dinâmica dessa cidade. E lá na periferia também, porque na periferia tem muitas ideias boas, tem gente com grandes ideias, eu tenho ido direto, grandes ideias e perfeitamente possíveis. O que falta para ele? Capital e um pouco de orientação. O Estado vai colocar sua força a favor e vão fazer grandes seminários, grandes encontros para trazer o investidor com aquele que é o proponente. Só que vai ter que propor direito, como no LEAD. O cara tem 3 minutos para apresentar a sua ideia e tem que ser muito focado. Mas se ele apresentar a sua ideia, ele tem um comprador. Já fizemos isso várias vezes. O Ricardo, que está apresentando, o Ricardo Politi, que estava aqui, fez uma intervenção, ele está coordenando. Pergunta para ele. Ele já assistiu e ele já participou. Pergunta para ele se ele teve sucesso ou não. No Brasil da crise, o Brasil da Dilma, que está destruindo o Brasil, com Dilma e com tudo mais, foi para frente e andou, porque toda boa ideia tem alguém que compra e apoia. E é isso que nós vamos fazer. Por isso a dinâmica de São Paulo Cidade Digital. Esse é um projeto real, é positivo, é bom para a cidade e é transformador, Sheker. É gerador de oportunidade. Ele vai trazer emprego, vai trazer oportunidade para os empreendedores, vai trazer o combate à corrupção. Sabe por quê? Eu não tenho nada contra os fiscais, eu não quero com isso generalizar, mas nós vamos acabar com essa história. Quem vai fiscalizar, usa isso aqui. Não precisa daquele papelório todo e também não precisa daquele, ó, Janaína, eu vou resolver o seu probleminha. Você quer ter a sua empresa do sapatinho, mas vai levar 120 dias. Dá um dinheirinho aqui que eu dou o carimbinho mais rápido para você. Nós vamos acabar com essa história. Ou se não vamos acabar, nós vamos colocar no nível mínimo, porque nós vamos atrás. Que com isso aqui, você não tem mais razão de ficar pagando fiscal ou pagando propinagem, se você tem isso digitalizado. Floriano colocou isso, e nós vamos usar isso como um instrumento, como uma arma positiva a favor da cidadania. Vocês entendem a dimensão disso, de vocês fazerem uma cidade digital? E isso nós vamos fazer, e rapidamente. E os grandes investidores, no plano geral, primeiro serão as operadoras de telefonia celular. Sabe por quê? O investimento para você fazer a difusão, fazer São Paulo 4G e depois 5G, é muito grande. Não é o Estado que vai fazer, não é a Prefeitura que vai investir, são as operadoras. E eu sei convencê-las, porque eu conheço todos eles que estão lá. Eu vou usar o meu expertise, o meu conhecimento e a minha capacidade de influenciar e a minha capacidade como pressionador pelo bem e pela cidadania, de dizer, Vivo, Claro, TIM e Oi, vocês vão investir aqui. As torres que vocês desejam, tem os locais apropriados que o município vai ceder para vocês, não vai nem cobrar, vai ceder, mas vocês vão ter 120 ou 180 dias para colocar lá o 4G e depois o 5G e fazer a cidade inteira de banda larga. Porque lá onde você está, lá no Jardim Pantanal, muitas áreas não pega o celular, não, simplesmente não pega o celular. Pois é. Faz sentido isso? Nenhum.
Nenhum. Na Zona Sul também, você vai lá em Parelheiros, em Boimirim, não pega, tem áreas que simplesmente desaparece, nem para a voz, nem para o básico de dados pega. Então nós vamos transformar. As operadoras vão fazer um investimento, sim. E por que vão fazer? Porque vão encontrar o poder público a favor delas e não contra elas. E ademais, quanto mais usuários de dados e voz tiver aqui, mais elas ganham. Como é que ganham as operadoras? Como é que elas remuneram os seus acionistas? É aqui, é acesso. Quanto mais acesso tiver, mais vão ganhar. E nós vamos criar milhares, para não dizer milhões de novos acessos para eles. Então, o investimento para isso é viabilizável, sim, sem um centavo do poder público. O poder público vai ceder, vai estimular, vai pressionar, no bom sentido, para que eles possam realizar esses investimentos e extraírem o retorno disso. E nós vamos fazer uma grande transformação na cidade. E para finalizar, Janaína, quero deixar claro também para vocês, eu sou contra a reeleição, absolutamente contra, visceralmente contra. Aliás, um dos poucos pontos que me coloca distante do presidente Fernando Henrique Cardoso, quem eu amo de paixão, gosto muito, mas ele adora a reeleição, eu não gosto. Então, eu vou ser um prefeito de 4 anos de mandato. Assino, escrevo, gravo, faço o que for. Tem a menor hipótese de disputar a reeleição. A menor. Zero. Posso amar, posso ter 89% de índice de aprovação, zero. Mas vou dizer para você, vou fazer 8 anos em 4 anos. Exatamente por essa revolução digital. Nós vamos fazer o dobro pelo mesmo tempo de 4 anos. Com honestidade, com decência, com muito tempo de trabalho também, que não dá para você ficar dormindo até 10 horas da manhã, imaginar que vai fazer revolução só com digitalização ou com alta tecnologia. É muito trabalho, muita dedicação. Mas com tecnologia você dobra a eficiência, você melhora a performance. E com isso você pode cumprir o seu mandato fazendo bem e fazendo diferente, sobretudo para a cidade que comanda o país. São Paulo é o espelho do Brasil. Se fizer bem feito aqui, Schecker, outras cidades do interior, a sua Mogi das Cruzes, as cidades que estão no estado de São Paulo e outras cidades também vão se espelhar e vão tomar o exemplo de São Paulo positivamente. E para ficar claro que eu não tenho nenhum interesse de ordem política, olha, quero fazer trajetória, quero chegar no Planalto, não quero chegar nada, eu quero contribuir para a minha cidade. Aqui eu ganhei minha vida, aqui eu tive oportunidade, eu quero devolver um pouco para a cidade, para aqueles que moram aqui. E isso nós vamos fazer de forma coletiva, não é projeto individual também. Quero também deixar claro isso. Ninguém faz nada sozinho. A vida de empreendedor que fui e que continua a ser, me ensinou, Floriano, que o processo é coletivo. Você é sociólogo, você sabe disso. Ninguém vence sozinho. Não há rei da cocada preta. Não existe. Pergunte para o Abílio Diniz, pergunta para o André Esteves, pergunta para o Jorge Gerdau, se eles conseguiram chegar onde chegaram sozinhos. Trabalho coletivo, trabalho de equipe, trabalho conjunto. Na vida pública também. Os bons administradores serão aqueles que saberão fazer a sua administração de forma coletiva e compartilhada. E é exatamente assim que nós vamos fazer em São Paulo, por isso que nós vamos acelerar São Paulo. Pessoal, obrigado, peço desculpas, vou seguir minha rota, preciso buscar voto. Quem tem pergunta para o Rogério Schecker? Pedir para fazer as 3 perguntas rapidamente, porque ele está com o tempo bem apertado, para ele poder responder todos vocês. Bom. Boa tarde a todos. Schecker, minha pergunta é bem rápida. Após o último evento organizado pelo movimento Vem Pra Rua, com uma adesão menor do que os organizados anteriormente, como que você vê o futuro deste movimento e quais são os planos para os próximos meses com o governo Dilma? Obrigado. Os próximos meses com o governo Dilma. Com o governo Dilma, exato. Queria colocar aqui uma pergunta bem rápida. Qual a sua opinião sobre a atual geração? Ela fala muito sobre iniciativa, o pessoal vai muito no Facebook fazer movimento, questionando as coisas, mas a gente vê muito que o pessoal tem essa iniciativa, porém na hora de fazer alguma coisa a pessoa não faz nada. Eu até falo que a geração dolinho. Fala, mas na hora de agir não realiza. A pergunta seria a sua opinião sobre Ricardo. Antes do chefe responder, peraí, vou pedir para o João, porque eu quero já entregar a liderança.
Lucas, é o seguinte. O movimento Vem Pra Rua, ele é suprapartidário, então ele não tem uma ligação com qualquer partido político, nem financiamento, nem influenciamento específico, influência específica com qualquer movimento político. Agora, ele está no meio político. E as coisas que a gente... E quem faz as coisas mais importantes no Brasil, em termos de definição de lei, a execução dessas leis, a condução da gestão pública, são políticos e governantes. Fato. O povo não vai governar. Não acredito que a maioria, a opinião da maioria é sempre a melhor opinião. Não é sempre isso. Não sei nem se é na maioria das vezes. Não sei, não conheço estatísticas disso, mas tenho certeza que não é sempre, nem sei se é da maioria. Bom, isto posto, a gente está no meio político. A gente só faz sentido se a gente influenciar políticos numa direção que a gente acredita ser melhor para o país, a agirem mais em interesse do país e menos interesse próprio. A política é a arte de você escutar, processar, filtrar, coordenar, montar maiorias, influenciar positivamente e melhorar a tua comunidade, seja ela a tua cidade, seja ela o país inteiro. Ao observar, não é bem isso que está acontecendo na avassaladora maioria. A gente está nesse meio político e uma coisa que... eu sou um feto político, eu não sou um bebê político, eu sou um feto político. Porque eu nunca fiz isso na vida, não tenho formação nisso, infelizmente eu não tenho uma formação em sociologia, não tenho, infelizmente. Estou aprendendo na prática, já fiz isso em outras fases da minha vida, de aprender uma coisa na prática, leva tempo, e me coloco como um feto político. E estou aprendendo, e uma das coisas que eu estou aprendendo são os ciclos da política. Você não pode conseguir tudo o que você quer no tempo que você quer. Você precisa esperar. Como na vida esses ciclos às vezes não acontecem no tempo que você gostaria, a gente está vivendo uma situação hoje no Brasil muito específica, vou falar de um assunto só, que é uma situação, para mim, absurda, inaceitável, mas a nossa Constituição e as nossas leis permitem isso, então a gente tem que de alguma forma aceitar. Qual é essa situação? A gente conseguiu, não sozinho, mas a gente conseguiu levar quase 5 milhões de pessoas para as ruas no Brasil esse ano, e a avassaladora maioria dessas pessoas, pode deixar, Jana, a avassaladora maioria dessas pessoas está insatisfeito com esse governo, e acontece que a maioria das pessoas não querer o governo aí, não é motivo legal para derrubar mandato nenhum. Você precisa ter um crime de responsabilidade configurado. Só que a gente acredita que tem um crime de responsabilidade configurado, ele já foi caracterizado por um dos maiores juristas do Brasil, eu acredito piamente nessa tese, e a maioria da população, apesar de não ser suficiente, eu acho que deveria ser algo necessário a ser levado em consideração para saber se você deveria realmente implementar um impeachment da presidente. Agora vem o absurdo. As pessoas já foram para as ruas, o crime de responsabilidade já está configurado, ele não é baseado na cabeça de Miguel Reale ou de Hélio Bicudo, ele é configurado em relatórios de auditoria do Ministério Público de Contas do TCU, os números estão lá, pedaladas estão lá, falta de autorização para crédito estão lá, decretos assinados por ela para o empréstimo e o uso de gasto público sem as autorizações necessárias estão lá, está tudo lá. Só que o processo democrático diz que em um determinado momento, essa petição cai na mão do presidente da Câmara e ele pode decidir, da vontade dele, o que ele quer fazer.
E ele não precisa ter um bom motivo para isso. Ele não precisa ter um bom motivo para isso. Isso é o que a nossa lei fala hoje. Ele pode escolher arquivar e ele pode escolher encaminhar. Eu não vou entrar nos detalhes, porque isso está totalmente divulgado na mídia, cada um tira a sua interpretação, mas parece ser do seu maior interesse agora manter um poder de barganha diante de uma situação que ele tem. Ele não apresentou nenhum motivo até agora técnico, muito pelo contrário, porque o Comitê Técnico Inicial da Câmara já aprovou esse pedido como tendo a legalidade mínima para isso, só que ele não quer encaminhar isso. Então, mais de 70% dos brasileiros que, por pesquisas oficiais, estão a favor do impeachment, um crime de responsabilidade, uma caracterização de malfeitoria de um governo totalmente caracterizado, está barrado nas mãos de um homem que está agindo por interesse próprio. Isto traz uma desmotivação cívica de magnitude impensável. A gente está tentando mostrar para o Brasil e para a população que é possível você exercer um papel de cidadão e influenciar no sistema, ajudar a mudar o sistema, pressionar os políticos que acabam definindo isso em determinadas direções que talvez eles não estejam indo. Quando você toma um banho de água fria desse, você começa a entrar numa fase de baixa do ciclo. É justamente aí que a gente está agora. A gente está numa fase de baixa motivação, de um inconformismo e de uma revolta quase paralisantes, porque o processo democrático inteiro acabou sendo barrado pelos interesses pessoais de uma pessoa. Imagina o que estaria acontecendo nesse país se a semana passada o Eduardo Cunha tivesse encaminhado o impeachment. Imagina o que estaria acontecendo aí fora, sabendo o que a gente sabe do que a população quer e quão indignada ela está. Imagina o que estaria acontecendo. Talvez um dia aconteça, muito provavelmente acontece o ano que vem, mas esse jogo com o recesso atrapalha tudo. Então é um momento de desmotivação. A gente já passou do pior ponto. A gente já está subindo aqui porque a gente já está vendo outras formas de fazer isso, outras formas de mobilizar, outras formas de tocar a sociedade em formas construtivas para tentar mudar o país. Um dos motivos que eu vou também pedir licença e sair correndo já é que nesse fim de semana está acontecendo um congresso nacional do Vem Pra Rua. Eu já tinha dado minha palavra para o Anderson, a quem eu agradeço muito o convite de estar aqui, e eu fiz questão de honrar minha palavra que eu estaria aqui. Como a gente tinha combinado que acabava 12h30, estão me esperando para um discurso lá também, então eu vou precisar sair correndo. Por que eu estou falando disso? Porque lá a gente já está discutindo as ideias do que a gente vai fazer. Tem um monte de coisa para fazer, somos fãs do uso de tecnologia, é através dela que a gente vai fazer um monte de coisa que nunca se pensou possível fazer. Então, nessas fases, já a gente vai estar numa fase de alta depois, vão ter outras de baixa. O exercício da resiliência é mais um exercício que a gente está aprendendo a exercer ao estar no meio político. Ricardo, você tem toda a razão. E isso é uma coisa que pega muito jovens. Os jovens, ao estarem conectados, eles num meio virtual, e agora eu vou generalizar, tá? Por favor, não peguem a minha generalização como de todo mundo. Mas grande parte dos jovens, por estarem conectados numa realidade virtual de importância enorme, que a gente adora, é fã, usa, eles acabam desconectados de algumas ações. E trazer esse jovem, principalmente, não é só o jovem, mas trazer os jovens, sair do sofá, sair do notebook no colo, sair do Facebook no celular, para fazer alguma coisa é um desafio. A gente está começando, a gente está aprendendo e a gente precisa de ajuda. Então, qualquer ajuda que tiver de qualquer pessoa que tem ideias para reunir, e começa assim, reúne um grupo perto de você, reúne um grupo de jovens, pega o pessoal dessa palestra, pega o pessoal que participou do evento do fim de semana, e aí vamos ver o que esse grupo está disposto a fazer, o que ele quer fazer. E quando as pessoas começam a fazer alguma coisa,
e começa a ter um resultado diferente, e você percebe que você pode influenciar, que você pode fazer, a motivação volta, o entusiasmo volta, e você fica cada vez mais motivado a fazer isso. Vira um círculo virtuoso. Então, todo mundo pode fazer uma coisa dessa. A gente começou o Vem Pra Rua há 1 ano. 7 de outubro, faz 1 ano. Quanto tempo parece? A Jana está junto com a gente desde o começo. Parece que faz 3, 4 anos que a gente está fazendo esse negócio, parece que faz 10 anos que eu te conheço. Então, dá para fazer muita coisa em 1 ano, dá para fazer muita coisa começando com 2 ou 3 pessoas. Cria um grupinho de WhatsApp e começa a discutir. E a grande dica, transforma a discussão em ação. Uma coisa que a gente percebeu no comecinho do Vem Pra Rua, e a gente começou com jovens, tentando conversar com os jovens. Eles ficam animadíssimos, mas o negócio não vai tanto. E a gente percebeu uma tendência de discutir muito mais do que agir. Então, se você consegue reunir algumas pessoas interessadas numa causa e pegar a discussão e rapidamente começar a transformar em ação, coisas inimagináveis podem acontecer. Eu também vou me desculpar, eu também não costumo fazer isso, mas eu já estou meia hora atrasado para aquele compromisso. Foi uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado por virem aqui no sábado escutar a gente. Obrigado, Floriano e Caio, pelos comentários, pelos contrapontos. Tudo isso ajuda a gente muito a pensar. E Jana, querida, companheira fortíssima do Vem Pra Rua, uma das maiores guerreiras que eu já conheci na minha vida. Muito obrigado por ter feito companhia aqui para a gente agora, tá? E é verdade, gente, ele abriu mão de participar de toda a abertura do Congresso do Vem Pra Rua que está acontecendo agora, com todas as lideranças nacionais do movimento, para estar aqui falando com todos os jovens transformadores para se unir, para a gente conseguir transformar de fato esse país numa grande nação, que nós já somos grandes brasileiros, agora a gente precisa transformar o nosso país à altura dos brasileiros. Obrigada. Vamos continuar aqui. Sim, vou só ver quem tem mais alguma pergunta. A gente faz já um grande bloco para ver se com o Floriano e com o Caio. Quem tem mais alguma pergunta que gostaria? Você? Quem mais tem alguma pergunta? Sim, você. Quem mais tem mais alguma pergunta? Quer fazer sua pergunta também? 3, quer fazer mais uma pergunta? Tá ok. Então vamos começar. Vou começar com você. Vamos passando para passar. Floriano, tudo bem? Há um tempo atrás, o David Friedman, um economista americano que defende muito o liberalismo puro, estava lá no IBMEC, ele estava falando... Desculpa. O David Friedman, um economista que defende o liberalismo puro, estava lá no IBMEC e ele estava falando de algumas ideias, até que eu nunca tinha escutado. Não só do Estado mínimo, mas no momento em que o Estado ele cede praticamente todo o seu espaço para iniciativas privadas que seriam mais eficientes. Então, eu queria saber, até por você ser sociólogo, estudar bastante nisso, qual que é a tua visão a respeito desse tipo de cenário, né? Floriano, nós estamos vendo aí que a crise está chegando nos cofres públicos e a sua Secretaria de Desenvolvimento Social ela possui um caráter assistencial à população carente, como programas do Viva Leite, Bom Prato e etc. Eu gostaria de saber como que, com esta crise, o governo consegue manter esse caráter assistencial e responsável com os gastos públicos. Bom dia. Então, a minha pergunta vem no sentido, até seria interessante que os dois também pudessem falar sobre. Hoje, embora tenha essa proposta que o Dória ele apresentou da digitalização, 4G, isso e aquilo, mas como fazer com que a mídia esteja, de uma forma, empoderando e levando em consideração as boas práticas e os feitos intelectualmente pesquisados e aquilo que verdadeiramente traz um progresso para a sociedade? Como fazer com que a televisão esteja do nosso lado, se há alguma coisa pensando nesse sentido sendo proposta para fazer com que, além dessa democracia que nós vivemos, a mídia também venha a ser
nessa mesma linha, enfim. Estou meio rouca, gente, desculpa, estou com dor de garganta. Vocês falaram da caminhada, né, na política. Eu gostaria de saber assim, uma falha que vocês tiveram ao longo dessa caminhada na política, nessa campanha, que vocês poderiam comentar com a gente, para a gente aprender com relação à campanha política. Acho que não deu para ouvir nada que falei, né? Bom, 3 coisas rápidas aqui que eu acho que são mais importantes. Primeiro, em relação ao Estado, né? Estado mínimo ou Estado máximo, que Estado que a gente quer. Há uma visão ideológica por trás disso, obviamente, há uma visão clássica, econômica e sociológica, de um Estado mais, enfim, provedor, que é o que pensa hoje o PT e, de certa forma, o que foi feito nos últimos 12 anos, um Estado que pode tudo, um Estado que dá tudo, e uma sociedade que é dependente do Estado, e aí você tem que justificar isso. Então, se de alguma forma você justifica isso argumentando que há uma dívida social, né? E que, na minha visão, poderia ser paga de outra forma, né? Poderia ser paga, por exemplo, educando as pessoas, né? Dando a oportunidade delas concluírem o ensino fundamental e médio com qualidade de educação, até mesmo antes de imaginar que nós vamos universalizar as universidades ou as faculdades sem ter universalizado o ensino médio. Acho que deu pouca ideia, o Brasil dá pouca força para a questão da educação, que, na minha opinião, é o centro do papel do Estado. O Estado mínimo ou máximo depende do país, né? Nos países mais desenvolvidos, o Estado tem uma presença muito forte na sociedade. Grandes economistas americanos que advogaram um Estado menor, porque o Estado ele consome muito e devolve pouco. Quando os Estados Unidos quebraram em 2008, quem comprou as ações da Ford e da Chevrolet foi o Estado americano, para que as empresas não quebrassem, não falissem. Quem foi lá dar um suporte para o Citibank, para que o Citibank não quebrasse no dia seguinte, foi o Estado americano, o Tesouro americano. Então é óbvio que o Estado tem um papel fundamental. Eu não acredito nessa de que o Estado não serve, vamos terceirizar tudo, deixa que os outros fazem, não é? Por exemplo, no campo social, que a moça falava do Jardim Pantanal, se não tiver uma presença do Estado lá, não adianta. O Estado é o grande player, é a escola pública que tem que chegar lá, não é uma escola privada. Porque ali no Pantanal tem escola particular ali em torno, que é uma porcaria. Ninguém aprende nada. Então, eu não sei se o Estado é mínimo ou máximo, depende do país, depende do momento em que o país vive. Nós perdemos uma oportunidade de se desfazer de coisas que o Estado não precisa administrar. No governo Fernando Henrique, a gente se desfez, né? A questão do petróleo, a questão da energia, a questão da telefonia, né? Quer dizer, as privatizações. As privatizações foram ótimas para o Brasil. Foram ótimas. O Estado brasileiro hoje arrecada 3 vezes mais de impostos da Vale do Rio Doce do que arrecadava quando a Vale do Rio Doce era estatal. Com a grande vantagem que a gente não fica transformando uma companhia que pode ser lucrativa e rentável para o Estado do ponto de vista de imposto, transformado parte disso em educação e saúde, em cabide de emprego para apadrinhado político, né? Então, assim, nós não podemos esconder o que foi bom para o Brasil. Foi ótimo que privatizou a Embraer, para ela poder ser uma das principais companhias de tecnologia de aviação do mundo, né? E a gente deveria ter caminhado mais. A pergunta, o que nós fizemos em São Paulo tinha um banco estatal, era a nossa Caixa. Nós vendemos a nossa Caixa. Ficamos com o quê? Com o São Paulo Desenvolvimento, que é o que interessa, é ter um banco de fomento, né? Um banco de crédito de microcrédito, que é o Banco do Povo, né? Yunus, e um banco maior para grandes investimentos, para investimento no empreendedorismo, que é o São Paulo Desenvolve, SP Desenvolve. Não precisa ter banco para ficar fazendo transação bancária. Isso aí o Itaú, o Bradesco fazem muito melhor. Bom, então essa é a minha ideia, é o Estado. Agora, tem coisas que o Estado não pode abrir mão, por exemplo, segurança. O Estado tem que se preocupar, porque o monopólio da força, ele é um monopólio do Estado. Ele não pode ser terceirizado, não é? Senão você perde controle, senão você cria milícias. Parte do que o Brasil sofre hoje de violência é porque, de alguma forma, o Estado brasileiro foi terceirizando a segurança pública,
né? E nós estamos tendo uma consequência grave disso. Mas, enfim, os campos são muito grandes. Mas eu ficaria basicamente com educação, saúde, habitação, segurança e segurança alimentar. E mobilidade, que eu acho que são coisas que o Estado tem que pôr a mão, não sozinho, podem fazer em PPPs, podem fazer em parcerias, mas a responsabilidade com o cidadão é do Estado. Outra coisa em relação à mídia, né? Não há como controlar a mídia. A mídia, ela é já reconhecidamente um quarto poder, ela tem o poder de desinformar brutal, né? Infelizmente, como a perspectiva no nível que nós temos hoje de educação é uma perspectiva sempre muito rasteira, a mídia vende mais quando passa rasteira do que quando dá uma boa notícia. Que é a ideia de que boa notícia não vende, o que vende é a notícia que sangra, né? Então precisa ter sempre uma manchete sanguinária, assim por diante. Eu acho que a única forma de controlar, entre aspas, a situação que a gente vive de desinformação no Brasil é educando o povo. Tudo que eu vou falar para vocês vai cair de novo na educação. Por quê? Porque eu não posso controlar a mídia. Eu não posso controlar. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem que minha tia, minha prima e minha sobrinha tinham recebido ontem, que vocês estão recebendo, de um suposto arrastão na Rebouças, tal, não sei o quê, surto de violência, tal. É tudo mentira. E chega no meu celular, e um passa para o outro. Como é que eu vou controlar a informação? Não teve arrastão na Rebouças, né? Não sei quem já recebeu aí no celular. Eu já recebi, vocês vão receber, porque está ali, né? Surto de violência. Ora, é óbvio que isso é uma forma de aterrorizar, né? É uma forma de atacar o governo do Estado, porque nós vamos agora anunciar nos próximos dias a menor taxa de criminalidade da história de São Paulo. Então, é claro que tem um monte de jogo político e a gente se confunde. Agora, vai fazer isso lá na Noruega e na Finlândia? Não faz. Não faz, porque o povo não... eu ia dizer, o povo não é bobo, não é que é bobagem, né? O povo é culto, o povo tem informação, cultura, educação. Não entra numa bobagem dessa. Vai ver antes de repassar a mensagem, vai ver antes de ler a mensagem, a manchete no jornal, se aquilo realmente é o fato. Você lê manchete no jornal hoje, quando você lê a parte de baixo, que é o subtítulo, já não condiz com a manchete. Você fala, nossa, mas a manchete não tem nada a ver com a matéria, mas a maioria só vê a manchete. Então, só educação. Eu não acredito em controle, não vou controlar então o que a Folha vai publicar. Não, vamos educar. E por último, a questão da assistência social. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante. A assistência social, ela é um direito hoje, ela está na Constituição, ela tem um sistema único, ela está preconizada, ela é um direito. Numa sociedade que deveria ser uma sociedade de direitos e de deveres. Porque a assistência social é uma política que ela só persiste, ou seja, ela poderia no futuro não existir mais nessa forma, mas ela só persiste porque as demais outras políticas falham. A de educação, a de habitação, a de segurança alimentar, né, a de mobilidade, a de emprego, a de renda. Né? Então, a pessoa não tem renda, está desempregado, cai na política de assistência social. Então é o seguinte, eu estou nessa área há 20 anos. Eu faço programas e projetos como o Bolsa Escola, o FIES, eu que criei o FIES, eu que criei o Bolsa Escola. Eu faço projetos que visam tirar as pessoas da dependência do Estado. Emancipação. O segredo do desenvolvimento é emancipar o povo e não deixar refém de programas como hoje é o Bolsa Família. O Bolsa Família aprisionou 12 milhões de famílias que dependem deste programa e não conseguem se libertar. É uma neo-escravidão, é um neoclientelismo, é uma nova forma de fazer o velho. As políticas públicas hoje no Brasil, elas têm muito componente clientelista, fisiológico, não é? E que não tiram as pessoas de uma situação de pobreza. Então, essa é a minha luta para que a gente possa avançar de fato numa sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária e que se respeite, né? Que a gente não precise mais ficar falando de nós e eles, né? Centro e periferia, negros e brancos, norte e sul e assim por diante, mas que a gente possa agregar numa sociedade só. Tá bom? Muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou pedir para o Gabriel distribuir o meu cartão para vocês, não sei se todos já pegaram. Atrás, não distribuiu? Distribuiu? Eu vou daqui, pega um e passa aí, Rafa. Então, aí atrás tem o meu
Facebook, minhas redes sociais. Eu quero convidar vocês a passarem um dia comigo. Tá? É um dia com o secretário, é um programinha que a gente criou lá, e é muito legal porque vocês vão acompanhar o dia a dia da política e do governo. Tá bom? Muito obrigado.